Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da benzedeira e terapeuta holística Cris Limberg. Olá, pessoal, mais um programa, sejam todos bem-vindos. Aqui sou eu novamente, passando altas dicas da benzedeira para você. E eu sei que você adora esse programa, o melhor programa do mundo. E eu sei também que você que está chegando agora é a sua primeira vez. Então, não se esqueça que vale a pena e eu sei também que você vai gostar. Por quê? Porque esse programa fala de coisas diárias, de coisas simples, de coisas normais que você pode escutar e pensar: puxa vida, é isso que está acontecendo comigo, deixa eu prestar atenção. Pera lá, olha, legal, essa dica vale a pena, puxa vida, bacana. Hoje eu recebi uma benzedura da benzedeira da Terra do Bugio, Cris Limberg. E aqui já vai a primeira dica, o primeiro recadinho. Todo primeiro domingo do mês tem benzimento na Terra do Bugio, na cidade de São Roque. As senhas são distribuídas das 7 às 10 da manhã. Benzimento para todas as idades, necessidades, benzimento PET e o Hospital Espiritual para Câncer. Então é só acompanhar as redes sociais, acompanhe Benzer Bencer ou também dê uma fuçadinha no site crismemberg.com.br. E hoje a nossa conversa é sobre sobrevivência, né? Viver não é fácil, viver melhor é quando você sente amor no seu coração, mas que não vai te faltar também coragem para viver. Viver precisa de coragem. Viver não é para qualquer um. Viver é para aquele que pode viver, que consegue organizar, né, essa vida, essas pessoas e não se influenciar com questões externas. Viver é você poder colocar aqui na Terra aquilo que você tem de melhor, ser o que você é. E ponto final, se gostarem, ótimo, se não gostarem, tá ótimo também, porque a gente não vai agradar todo mundo. E, aliás, eu nem gostaria e nunca pensei em agradar todo mundo. Então, o que a gente traz hoje é mais uma questão, mais um ponto que acaba atrapalhando bastante essa vida, que é o medo, a ansiedade, o nervosismo, né? Então, todas as vezes que nós entramos num processo de ansiedade, hoje a humanidade é uma doença mundial, é uma doença muito complicada, perigosa, na minha opinião, porque parece que até é legal, né? Você já ouviu falar assim? Você já não está numa roda? Ai, porque eu sofro de ansiedade. E a pessoa dá risada. Eu falo, gente, parece que virou assim como se fosse passar batom, né? Então, a ansiedade virou uma coisa normal. Você é uma pessoa e é tudo bem ter ansiedade. Não, gente, ter ansiedade não é nada bom. A gente está se distanciando, inclusive, no momento que a gente sofre de ansiedade aí diariamente, porque uma coisa é você sofrer um dia uma ansiedade por algo que aconteceu, te gerou ali, né? Te trouxe uma energia X, mas a humanidade está ansiosa e os jovens, muitos jovenzinhos estão ansiosos. Então, ansiedade em primeiro lugar, depois vai virar o quê? Uma depressão, porque você vai a mil, traz aquela, quer dizer, parece uma batedeira maluca, certo? Que você não consegue nem sair da situação. Mas é uma resposta, a ansiedade é uma resposta natural do corpo diante de situações que estão pedindo atenção. Então, ao invés da gente olhar essa ansiedade como se fosse a nossa amiguinha, né, como se fosse fofo, é chique ter ansiedade, está na hora de você lembrar que não tem nada de fofo e que isso vai te atrapalhar bastante e que, no mínimo, você não vai ter sossego. Você não vai ter momentos de sossego, não vai ter momentos do encontro com você mesma e ainda por cima ainda pode gerar grandes doenças, né? Tudo isso é um mecanismo biológico de sobrevivência? Mas o que acontece é que quando então isso se torna frequente, intenso, todos os dias, desproporcional,
né, onde você só tem essa ansiedade, só tem ansiedade, vai gerar sofrimento e desequilíbrio, sim. Porque apesar de ser uma resposta, né, biológica do nosso sistema, isso é pontual. Pá, pontual. Depois, pronto, vida normal, vida que segue. E é sobre isso que eu estou falando, né? Então, existe uma ansiedade normal que ajuda, por exemplo, você a se preparar para uma prova de vestibular, para você se preparar melhor para uma entrevista de um novo trabalho. Então, gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade para algo muito pontual. Certo? Você quer dar certo, você quer passar na entrevista, você quer entrar na faculdade, enfim. Isso é uma coisa. Agora, essa ansiedade patológica, né, que acaba virando algo, um motivo real, né, real, mas que te paralisa, que breca, que traz sintomas físicos e emocionais complicados e é repetitivo, como se fosse algo balela, já não mais. Então, quais são esses sintomas físicos para quem tem essa ansiedade que passou do ponto do natural? Palpitações, seu coração dispara a mil, falta de ar, tremores, você não consegue ficar no lugar por muito tempo, dores de cabeça, você não dorme bem, você tem insônia, você tem uma tensão muscular, uma tensão no teu corpo enorme, você soa, né, muito mais do que o normal. Então, isso são questões físicas. E o que seria, então, no emocional? É você ter sensação que vai acontecer alguma coisa errada. Você, então, também se torna uma pessoa irritada, uma irritabilidade, assim, constante o tempo todo. E uma preocupação excessiva com tudo. Que se alguém te perguntar por que você está preocupado, ou você diz tudo e não existe preocupar com tudo, alguma coisa está errada, né? Ou você nem sabe responder, mas é uma sensação que você tem. Vai também trazer alterações comportamentais. Então, você perde a memória, você não tem concentração. Então, nada para você te traz algo legal, porque você não consegue nem se concentrar, você não consegue curtir o lugar, a pessoa, o momento, e vai te trazer aí situações sociais de afastamento, né? Te traz uma procrastinação. Também é você sempre empurrar com a barriga e você tem várias coisas que poderiam resolver hoje, aí você empurra. Aí o outro dia empurra, o outro dia empurra. E isso tudo é muito ruim. Vão trazer causas muito complicadas, causas assim que vão trazer um sofrimento, que vai gerar uma doença. Agora, por que será que nós sofremos de ansiedade, né? Por que isso existe? Dizem que pode existir, por causas biológicas, você trazer isso de família, né? Uma questão genética, você tem uma predisposição a isso, certo? Pode ser também alterações hormonais. Então, mesmo que eu, aqui, como Cris Menberg, benzedeira, eu não separo jamais e jamais digo para você não olhar também e ter uma visão do médico, de um exame que você precisa fazer, né? Então, o que acontece é que vem aí um excesso muito grande de cortisol e adrenalina, e isso acaba gerando um desconforto e resultados bem complicados, né? Podem ser também causas psicológicas. Essa ansiedade ela pode vir de traumas psicológicos, como, por exemplo, medo de falhar, traumas. Vamos supor que você tem aí você sofreu um grande acidente
E aquilo vai ficar no teu psicológico. Não é nada fácil, precisa de muito tratamento, de muita benzedura para a gente esquecer, né? Deixar ali meio a água passar e seguir a vida. E a gente fica preso exatamente a esses traumas e gerando um estresse muito prolongado. E todas as vezes que você pega, por exemplo, um carro, você sofre um estresse ali absurdo, né? Você tem uma ansiedade enorme, inexplicável, mas que no fundo, porque você viveu um certo trauma, né? Vamos às questões sociais, que são muito importantes também, gente. Nossa, como é importante. Por quê? Porque existe uma pressão muito grande da sociedade. Uma pressão para você ser X, Y, Z. Então, não é só moda. Ai, porque tem que estar na moda, porque tem que usar isso, porque tem que cortar o cabelo assim, porque aquela besteirada toda que não faz sentido, mas acaba trazendo aí para nós uma pressão externa de comparações. Então, você vê programa ruim, você está ferrado. Você assiste novela, você está ferrado, né? Eu até lembrei agora de fazer um comentário, que eu fiz esse comentário na minha casa essa semana, que eu estou gostando muitíssimo de ver programas que não são programas, filmes que não são, e séries também que não são americanas, por exemplo. Né? Então são séries de outros vários lugares, seja Noruega, seja Espanha. Pô, a Espanha está fazendo umas séries muito legais, né? Por quê? Porque eles fazem o filme de uma forma muito mais com pessoas normais, né? Então eles não vão ter aquele excesso de magreza, aquele excesso de maquiagem, aquele excesso de tudo que e só coloca a gente linda, maravilhosa, né? Não estou nem falando de maquiagem, porque a pessoa é bonita mesmo e tá tudo bem, legal. Mas você pega filme americano, só tem isso. É tudo uma farsa. É como se não existissem pessoas normais. E a beleza ela é muito relativa, né? Porque às vezes é bonito de corpo, né? E não é uma pessoa nada interessante. E aí a gente vem num processo de comparação, certo? Comparar. E aí traz também um excesso de responsabilidade nesse mundo maluco e vai gerar o quê? Mais ansiedade, né? Na questão espiritual, que também nós precisamos levar em consideração, que nós temos um espírito, certo? É um campo energético muito frágil. Né? É um escudo que ele pode se tornar um escudo de proteção magnífico, mas ele também traz uma fragilidade. Por quê? Porque nós estamos falando de energia, nós estamos falando de vibração, nós estamos falando de frequência. Né? Então, tudo aquilo que é o nosso comportamento é aquilo que de fato vai gerar. É o colher, plantar, plantar, colher. Então, a falta de conexão, por exemplo, interior, e você não saber quem você é, te traz um peso muito grande. Porque se você não sabe quem você é, o que você veio fazer, o que então vamos dizer de outras questões? Porque todas as outras irão depender daquilo que você é. Né? E se você não tem essa noção, você se torna uma pessoa frágil energeticamente. Por quê? Porque você não tem uma postura segura, porque você está mudando de opinião a cada esquina, porque você quer agradar os amigos, porque você gosta e precisa agradar a família, e por que isso, porque aquilo, porque você se compara o tempo todo e você precisa que o mundo assista o seu programa. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se identifica, outros vão identificar, ter uma relação com um outro comunicador e tá tudo bem. Então, tudo isso envolve tudo que nós temos, inclusive questões espirituais. Né? A gente acaba abrindo brechas no nosso campo áurico, né? E isso está ligado diretamente também às questões dos chakras, dos centros de energia, e
que aí já não é espiritual, né? É de fato, mas a gente acaba desequilibrando esse campo áurico e aí esse escudo de proteção vai para o saco, né? Vai para aquele lugar. Então, a ansiedade, muitas vezes a gente pode ter até uma visão mais espiritualista, mas que de qualquer forma a ansiedade ela está diretamente ligada a um campo energético desorganizado, a um campo aonde o teu coração deveria estar se conectado com o agora, com a sua mente. E aí não, ele vai lá para o futuro, ou ele fica vivendo um passado que não tem mais volta. Né? Então, ao invés de você viver o agora e curtir tudo isso, e curtir esse programa, né? Curtir coisas que eu estou dizendo que faz parte da tua vida também, ou de alguém que você ama, e parar para entender, puxa, se eu estou o tempo todo pensando o que vai ser amanhã, eu já te digo que você está perdendo muito tempo, porque você não vai saber. Né? Você, quando chegar o suposto amanhã, ele nem amanhã ele já é presente novamente. Então, a gente vai imaginando coisas, situações e vivendo um futuro que não existe, mas que, de alguma forma, este amanhã, ele depende exclusivamente de todos os passos que você dá hoje, agora. Quando você vive um tempo que não é o tempo de agora, o agora, vai desencadear no teu próprio espírito uma perda de ritmo, o ritmo da vida, que é o ritmo natural. E aí o que acontece? O teu corpo sofre essa desarmonia. Por quê? Porque o mundo tem um ritmo, ele tem uma batida. E por incrível que pareça, nós todos viemos do mesmo centro de energia, né? Então, é tudo da mesma energia. Quando começa a desconectar, é quando então vem uma insegurança, um medo, uma ansiedade que traz essa desarmonia, né? Então, é como se uma pessoa estivesse sempre, o tempo todo, num estado de alerta. Imagine que canseira que é. O tempo todo, você não relaxa um minuto. Você vai num lugar, você não relaxa. Você está em roda de pessoas, você não relaxa. Você está no programa, você não relaxa. Você está namorando, você não relaxa. Você está sempre atento a coisas que não valem a pena, porque você não sabe o que o outro está pensando, você não sabe como vai ser, nem nada. Então, esse estado de alerta, sem conseguir descansar a sua energia vital, é um problema que vai trazer muita canseira e não vai trazer solução. Então, gente, vamos atrás da solução, do resultado final. Não adianta ficar com nhanha, com história, com palavras bonitas, palavras decoradinhas, né? Porque então fica bom assim. O outro que está escutando não está nem entendendo nada, não está se identificando com aquilo. Por isso que eu prefiro, né, traduzir, entre aspas, traduzir por frases fáceis de entendimento, aonde você que tem estudo, o outro que não tem estudo, o outro que é X e o outro que é Y, vai ter o mesmo entendimento, porque todos nós vivenciamos isso, né? Então, como que a gente começa a observar? Primeiro, volto ao autoconhecimento. Entender da tua energia primordial, entender que você, já que é filho, filha da criação, você carrega essa mesma energia, certo? Então, a ansiedade acaba sendo rebatida, diminuída, esmagada, por exemplo, por uma reza, por uma oração. Por isso que o horário ideal para fazer as tuas práticas espirituais é logo cedo, antes de começar o dia. O ideal, 2 vezes, isso eu aprendi no budismo tibetano, a gente começa, me lembro os retiros de
assim, bem intensos mesmo, as práticas espirituais, elas iniciam, a primeira sessão inicia antes do café da manhã. É a primeira coisa que você faz, certo? Então, buscar uma oração, e pode ser a oração da Terra do Bugio, se você quiser, é só entrar em contato no WhatsApp que a gente manda para você. Você pode fazer logo cedinho. Você gosta de um Pai Nosso, você gosta de um ponto de Umbanda, você gosta da fraternidade e vai trazer Saint Germain ali na oração, não importa. Né? Importa você entrar em conexão com o seu espírito, né? E a ansiedade acaba trazendo uma calmaria. A ansiedade, ela acalma quando nós estamos rezando, né? O excesso de pensamento vão criando formas energéticas, né? E aí o que acontece? Acabam atraindo mais inquietação. Então, quanto mais pensamento enlouquecido você tem, o teu corpo está cansado, esgotado de tanto pensamento, e também você acaba criando, de fato criando formas energéticas, coisas que vão acontecendo pela maneira que você acaba lidando com a vida. Então, maneiras de lidar com a ansiedade é uma boa opção para você prestar atenção que é necessário respirar. A gente aprende a respirar errado. Quando eu estou falando de país como na Índia, e eu posso dizer porque estive já, não existe uma respiração que você traz para dentro pelo nariz e solta pela boca. Isso aí é invenção. Você traz pelo nariz e você solta pela boca. Você traz profundamente pelo nariz. Tem que treinar, porque é difícil, porque a gente respira errado. E solta pelo nariz também. Claro que um sono de qualidade, exercícios físicos, né? E se tiver que buscar um médico, mas também estar em contato com a benzedeira. Como um momento onde você está agradecendo a vida. Você não precisa buscar a energia, o atendimento, a bênção, a benzedura, né? O querer o bem de uma benzedeira porque você está mal. Você busca para você manter o teu equilíbrio, para você manter a tua vida equilibrada e os teus centros de energia também. Então, essas orações que você mesmo vai fazer são coisas muito importantes, tá? Então, vamos, quem puder, né? Quem puder, fechar os olhos muito bem. Se você estiver dirigindo, em alguma atividade, tá ali com fonezinho, beleza. Só acalma um pouquinho e escuta essa benzedura, né? Que é para acalmar a mente ansiosa, acalmar aí essa energia. Que o meu coração desacelere. Que a minha respiração se faça calma, que o meu espírito encontre paz no presente, no agora. Confio na força maior que me guia e solto os medos que não me pertencem. E aqui, para a semana, mais uma dica de banho energético: camomila, melissa e manjericão. Eu vou repetir: camomila, melissa e manjericão. Você sempre, quando escutar aqui comigo, os banhos energéticos, eles são preparados aí com 1,5 litro a 2 litros d'água. Precisa abafar de 20 a 30 minutos. Pode deixar esfriar o máximo que você consegue. Pode coar. E eles são despejados após o banho higiênico do topo da cabeça para baixo. É de cima, é lá do alto da cabeça, deixando cair na frente, nas laterais. Não entra mais no chuveiro. Apenas pequenas batidinhas com a toalha. Tudo isso você também recebe às segundas-feiras, às 18 horas, gente. Se você entrar no Instagram,
Quando chega segunda-feira no Instagram, às 5h30 da manhã, já sobe uma postagem. Ali você pode colocar seus dados para receber a benzedura. Quando bate 18 horas pontualmente pelo Instagram, eu faço uma live com benzimento ao vivo. Então é esse o recadinho, e todo primeiro domingo do mês tem benzimento na Terra do Bugio e hospital espiritual para câncer também. Até o próximo encontro! Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora uma pausa bem rápida e logo mais voltamos.